pessoal está entrando aqui. Boa tarde a todos. Ainda é tarde, né? Daqui a pouco é boa noite. Eu me chamo Mariana Benza, sou sócia aqui da Daneman, do escritório, na área empresarial e de contratos. Sou também membro da Comissão de Ética da ABF, da Associação Brasileira de Franchising. Queria começar agradecendo todo mundo que já está entrando agora, que já entrou, que está acompanhando a gente aqui online. A gente queria muito estar perto de vocês, cada vez mais, uma sala bem pequenininha, apertadinha, aglomerada, se possível. Mas obrigada por vocês estarem aqui online com a gente. A gente sabe que a agenda de todo mundo está super corrida, ainda mais agora com isolamento social, home office. Enfim, obrigada pelo tempo de vocês de estarem aqui se juntando a gente. Um obrigado especial para as nossas palestrantes de hoje, essas mulheres maravilhosas, inspiradoras super de sucesso, que se disponibilizaram a vir falar com a gente, dar o tempinho de vocês também, super obrigada. A visão de vocês certamente vai ser super especial, como líderes no segmento de vocês, falar um pouquinho da experiência e da trajetória de vocês, especialmente no franchising, né? Que é o foco de hoje. Queria aproveitar para dizer que eu, pessoalmente, eu como Mariana, estou super animada, muito feliz que a gente está aqui junto e poder fazer parte de alguma forma e contribuir com esse tema, com esse movimento de mulheres que é tão importante e tão urgente, na verdade, né? A gente fala, mas é urgente. Então, eu queria agradecer também o escritório por proporcionar isso e falar o seguinte, hoje, esse bate-papo é a 4ª edição, tá, de uma série de webinars que a gente está promovendo pelo Daneman Assim Sem Elas, que é essa marca que vocês estão vendo no convite e está aqui no nosso fundo de tela. Tá? Esse é um movimento que surgiu, liderado por um grupo de sócias aqui do escritório e foi crescendo, dentro até do âmbito da diversidade, do Comitê de Diversidade do escritório, que é super ativo, e conforme as coisas da diversidade foram andando, o grupo de mulheres foi se juntando, e para promover bate-papos como esse de hoje, como outros que aconteceram, outros que ainda vão pela frente acontecer, para estimular esse diálogo, tentar de alguma forma contribuir com essa inserção da mulher no mercado, acolhimento e principalmente voltado para a gente tentar entender o que acontece e como a gente pode ajudar as mulheres a terem oportunidades iguais de ascensão profissional, né? Não simplesmente estarem lá por uma questão de cota ou outra forma. Como a gente faz para todo mundo ter a mesma chance, né? E aí, só falando rapidamente do DSL mais um pouquinho, ele ficou foi uma coisa que aconteceu ano passado, a gente teve uns happy hours lá em São Paulo, seminários também, e aí veio a pandemia, a gente está agora online, a coisa foi ganhando força, foi crescendo, tendo voz dentro e fora do escritório, por isso que a gente criou esse grupo separado, DSLs, que tem sido super forte, super elogiado, a gente está super orgulhoso, na verdade, né, de poder ter dentro da diversidade essa voz tão forte das mulheres e tão reconhecida. E a gente está fazendo webinars como esses, tem também uma coisa que eu achei muito legal, a gente está fazendo programas também de workshop, palestras para o público interno, para estimular isso dentro do escritório, os funcionários e inspirar mesmo o pessoal interno, além do externo, a ver que a gente está junta, que tem um movimento de mulheres, que tem oportunidade, ajudar as mulheres a se prepararem, a como se colocar, e conhecerem histórias como a de vocês também, e se inspirarem nisso para realmente terem um lugar na liderança de forma substancial. Tá? Dito isso, eu queria aproveitar para rapidinho apresentar as nossas palestrantes, nossas queridíssimas, maravilhosas. Bom, a gente tem a Adriana Auriemo, eu vou ler aqui, tá? Porque, enfim, esse currículo de vocês é muito bom. Ela é administradora de empresas, sócia da Nut Bavarian, diretora de microfranquias e relacionamento da ABF. Além disso, ela também atua como mentora da Endeavor, que também é um programa super bacana. A gente tem a desembargadora Flávia Romano de Rezende, ela atua na 17ª Câmara Civil do TJRJ. Além disso, ela é mestre em Direito Público e presidente do Fórum de Direito Tributário da Emerge, que é a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem a Lucia, da Onodera, Lucia Onodera, né? Ela é administradora de empresas também, especializada em estratégia empresarial pela FGV, empreendedorismo pela Babson School College de Massachusetts. Ela é sócia-diretora da Onodera, que é a maior clínica de estética do Brasil. Temos a Luísa Saldanha, ela é farmacêutica e bioquímica, tem MBA em consultoria e planejamento estratégico, ela é presidente do grupo Farmapele, diretora técnica da Natusense Indústria
Cosmética e Comércio Limitada, conselheira do SIG, que é o Centro Integrado de Gestão de Franquia da Farmapele. E aí agora, além dessas nossas palestrantes, né, queridas, eu vou passar a palavra para a nossa moderadora, que, claro, também é outra mulher de sucesso, inspiradora, que é a Cândida Café, né, sócia do escritório, minha mentora, inclusive, ela é head da área aqui de empresarial e de contratos, tá? Ela é embaixadora da Women in Licensing Alliance para a América Latina, ex-diretora jurídica da BF aqui do Rio e ex-presidente da Licensing Executive Society do Brasil, que é a LES Brasil. Mais uma vez, meninas, obrigadas de coração. Estou super ansiosa para esse nosso bate-papo. Passo a palavra para a Cândida. Obrigada, Mari. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com vocês para falar de um tema menos jurídico dessa vez, né? Mais voltado para a liderança feminina, para o papel da mulher no franchising. Eu queria agradecer também muito as nossas palestrantes, agradecer demais a desembargadora Flávia, com quem eu tive o prazer de trabalhar no início da minha carreira, né? Lá na década de 90, a Flávia foi minha chefe na Coca-Cola, com quem eu aprendi muito. Quero agradecer demais também a Adri, a Lucia, a Luísa e aos próprios participantes, tá? E pedir para vocês ficarem totalmente à vontade para colocarem os questionamentos no chat. Eu não quero tomar muito tempo das palestrantes, né? E então eu vou já passar a palavra para vocês e queria pedir para vocês comentarem um pouquinho de como é que está a rotina de vocês nessa pandemia, né? Tendo que administrar trabalho, casa, família, tudo junto e misturado, e ainda por cima agora com uma lei nova de franquia, né? A gente sabe que no dia 26 de março entrou em vigor a nova lei de franquia, que é uma lei que, na verdade, veio aperfeiçoar a lei anterior. Ela não tem nada muito revolucionário em termos de sistema jurídico aqui no Brasil, mas, de fato, ela exige a atualização da circular de oferta pelos franqueadores, a atualização do contrato de franquia, do pré-contrato, quando ele é adotado pela rede. Então, enfim, como é que está um pouco essa rotina, né, conturbada, né, da pandemia que está para todas nós? Eu diria que essa pandemia está sendo, na verdade, uma chance única para a gente, né? Nós, mulheres, exercitarmos o que se fala tanto, né? Que nós somos multitarefa. Então, assim, se a gente tinha dúvida, eu acho que depois dessa pandemia, ninguém coloca mais isso em questão. Então, eu vou aproveitar e passar agora a palavra para a Adriana, que eu vou pedir para começar, da Nut Bavarian, falando um pouquinho da sua rotina, como é que está sendo administrar isso tudo e como se deu a sua trajetória profissional, como começou a sua relação com a franquia, tudo isso. Vamos lá, Adri. Ótimo, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Que honra estar aqui falando no meio de vocês todas. Mas vamos lá. Bom, para quem conhece a Nut Bavarian, quem não conhece, eu até botei aqui um quiosque. A gente é uma rede de castanhas glaciadas com quiosques em shoppings, aeroportos, terminais rodoviários, metrôs, já há mais de 20 anos no Brasil. E como vocês perceberam, todos os lugares que eu falei ficaram mais de 2 meses fechados. Então, a gente está realmente passando por um momento bem desafiador, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Mas, falando um pouco da rotina, eu já estou com a Nut desde o começo, né? Eu fundei a empresa aqui no Brasil, trouxe a marca para cá. Mas a gente está passando por um período que, se não fosse o estresse de trabalho, a parte pessoal está uma delícia para mim. Eu tenho 3 filhos. O meu filho mais velho começou comigo junto com a Nut. Ele, inclusive, o nosso logotipo, a Nut Bavarian é um logotipo, é uma marca americana, né, que a gente refez o logotipo aqui no Brasil, mas esse alemãozinho que tem na marca, nos Estados Unidos ele chama Bruno, que é o nome do meu primeiro filho. Porque quando eu comecei a marca no Brasil, quando o americano veio, a única vez que ele veio para cá para ensinar as coisas para gente, eu estava grávida do Bruno. Então a gente fala que acompanhou toda a trajetória. Hoje ele já tem 21 anos e está morando nos Estados Unidos. Ele faz faculdade lá. Meu segundo filho também entrou na faculdade lá. Então eu tô com os 3 agora em casa, né? Minha filha que está com 17 também já quase indo embora. E está sendo uma delícia ficar com eles, curtir, acho que está numa idade mais fácil. Quem tem filho menor eu sei que é um pouco mais complicado. Então essa parte pessoal está bem gostoso, aquela sensação de curtir os últimos momentos de casa cheia, né? Porque daqui a pouco cada um vai para um canto. Mas falando um pouco da empresa, muitos desafios,
como vocês sabem, o nosso produto ele dependia do fluxo, ele dependia daquela compra por impulso, da pessoa sentir o cheirinho. Tem gente que não conhece a Nativa Bavarian, mas conhece o cheirinho, pelo menos. E com os pontos fechados, com os pontos sem gente passando na frente, fica bem complicado. Então, a gente começou a trabalhar outros canais de venda. Hoje a gente vende também em supermercados, em empórios, dentro de cafeterias. A gente tem a linha do food service, tem o e-commerce funcionando, o delivery, enfim, a gente ativou vários canais que antes estavam na ideia, mas que a gente não dava tanta atenção quanto a gente está dando agora. Então, foi aquela aceleração nas ideias que estavam sempre em stand-by, sabe? E, fora isso, enfim, eu trabalho, não sei se eu não contei ainda, né? Mas o meu marido é meu sócio desde o começo. Eu comecei com a empresa e logo nos primeiros anos ele veio para me ajudar e ficou comigo. E falando aqui, já que só tem mulher aqui no papo, vocês sabem que é bem difícil trabalhar com o marido, né? Não é muito fácil, não. Mas a gente chegou num modelo agora que depois dessa pandemia, porque ficam os dois em casa, e ainda com a pressão do trabalho, a gente dividiu um pouco as áreas da empresa, então ele está cuidando mais da parte de fábrica, que é uma coisa de mais processos, mais, né, organização, e eu, como eu não entendo muito disso, eu fiquei com a parte dos pontos de venda, com a parte da venda. Então, ele cuida dos bastidores, eu cuido da parte da venda. Isso aí. Obrigada, Adria. Vamos passar agora para a Luísa. Então, eu acho que todas nós estamos trabalhando mais do que a gente trabalhava, que já era muito, né, meninas? Mas eu aprendi a fazer tudo dentro de casa. Para mim era muito difícil, né? Eu sou de outra geração, a gente estava conversando, para mim era tudo muito virtual. E agora eu consigo fazer absolutamente tudo e o tempo rende muito mais. Só que acontece que de vez em quando a gente está assistindo uma live no computador, está assistindo outra no celular e ainda falando com alguém alguma outra coisa e não sabe para qual das duas lives entra e olha porque quer estar nas duas. E eu tenho um certo problema de personalidade que são dupla. Eu sou farmacêutica de formação e de coração, completamente apaixonada. E entrei no mundo, assim, dos negócios, né? Sem entender muito o que estava fazendo, como é que era a coisa, e fui aprendendo. E gosto muito das duas áreas, então eu fico doidinha, porque às vezes tem alguma coisa que é da área farmacêutica e outra coisa que é da área de gestão, e eu fico assistindo as duas desesperada, não querendo perder nenhuma. Eu acho que eu nasci muito empreendedora, eu me lembro de pequena desmanchar sabonete na água e vender. Eu não dava, eu vendia. E conforme a cor saía, era mais caro ou mais barato. Então, o que acontece nesse tempo de estar mais em casa? Todos os fornecedores estão fazendo muita live, apresentando matéria-prima, coisa nova, diferente. E cada live que aparece, eu tenho vontade de fazer um produto novo, eu fico desesperada. Então, eu acho que eu já desenvolvi uns 13, 14 produtos. Aí eu já estou com vontade de fazer um outro negócio dentro do mesmo negócio e eu vou ficando doidinha porque cada vez eu arranjo mais sarna para me coçar. Mas tem sido um tempo de muito aprendizado e aprendizado muito rápido. Eu acho que nunca a gente conseguiu ver tanta coisa, pesquisar tanta coisa e todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, eu acho que tem sido um tempo riquíssimo, riquíssimo. É como se tivesse esses 3 meses passado 2 anos da minha vida. Tenho saudade dos meus netos, estou bem mais em casa, mas estou tranquila porque as minhas filhas hoje já estão tomando conta da Farmapele e eu fico aqui na retaguarda. Eu sou aquele equilibrista que todo mundo acha que eu não tenho o que fazer, então faz. Mãe, faz isso. Luísa, faz isso. E eu vou dizendo, faço. Daqui a pouco eu falo, não, mas eu estou trabalhando também. Então, foi um tempo bem bom, eu gostei muito. E me acostumei, eu acho que eu poderia ficar em casa por mais um ano, muito tranquilamente. De vez em quando vou ali, dou uma caminhadinha já, mas me adaptei perfeitamente a esse mundo meio recluso. Maravilha. Lucy, quer contar um pouquinho da sua rotina pra gente? Vamos lá, primeiro pessoal ou profissional? Porque tem as duas, né?
Mas a rotina pessoal, assim, a minha equipe estava um pouco acostumada já comigo fazendo algumas reuniões virtuais, porque eu fui casada com uma pessoa que morava na Alemanha, então vira e mexe eu viajava muito, né, ficava fora, mas eu fazia muita reunião virtual. Então a equipe já estava acostumada com isso, mas agora sim virou rotina total, né? O começo foi bastante difícil, assim, em termos emocionais, né? Porque imagina os franqueados todos muito preocupados, né, com o fechamento das lojas, das clínicas. Todo mundo teve que fechar e teve choradeira, teve gente que, né, alguns mais fortes, outros menos. E a gente teve que dar todo o suporte para eles. Então a gente focou muito em dar todo o apoio. A franqueadora não parou, né? Os donos das marcas tiveram que trabalhar muito mais do que o normal, né? Porque os franqueados precisavam de apoio, de orientação jurídica, orientação trabalhista, como fazer para negociar com os proprietários de aluguel. Então, foi uma série de ações que a gente teve que fazer e ainda está fazendo, né, para conseguir passar. E aí, só depois de 2 ou 3 meses que a gente conseguiu fazer vendas, mesmo com as clínicas fechadas, porque uma das unidades lá de Ariquemes teve uma ideia fantástica e compartilhou isso com os franqueados e todo mundo implementou e deu super certo. Foi o que salvou o nosso mês de junho. Então, assim, a gente passou por várias fases, assim, desde o desespero, da preocupação até o momento de, puxa, deu um alívio, assim, um respiro no caixa no mês de junho. Mas é um desafio para todo mundo, né? O lado positivo que eu estou vendo da pandemia, principalmente, eu estou me encontrando muito mais com a minha família, assim, estando mais próximo. A gente pode estar em qualquer lugar, né? Então, minha mãe tem uma pousada em Ubatuba, fiquei muito com a minha família por lá. Estou fora agora, por exemplo, estou em Campos do Jordão, porque eu adoro estar na montanha, pedalando, de bicicleta, então eu aproveito os horários que eu não estou trabalhando e faço algumas coisas, como eu não tenho filhos, né? Então isso também facilita e isso para mim está sendo muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que dentro da equipe as mulheres nem todas estão passando pela mesma situação, né? A gente sabe que algumas pessoas estão com dificuldade de cuidar de 3 crianças, ainda mais mãe solteira. Então, a gente tem gente na equipe, assim, nessas condições, né? Mãe solteira, surtando, porque não consegue lidar com tudo, né? Com todas as questões, porque a mãe não pode estar perto, porque é de risco, e aí não tem ninguém para ajudar, tendo que trabalhar, tendo que ajudar os franqueados. Então, nem todos estão passando pelas mesmas condições, né? Mas eu tentei aproveitar ao máximo, porque o começo foi bastante difícil, mas agora eu me adaptei bem e estou gostando da rotina até, de poder estar cada hora num lugar diferente, podendo trabalhar. É isso. Ótimo. Obrigada, Lucy. Eu agora vou passar a palavra para a desembargadora Flávia, mas antes de passar, eu já queria passar com uma provocação junto. Na realidade, uma pergunta bem específica para você, Flávia, que, assim, você tem uma carreira jurídica irretocável, né? A gente sabe que você atingiu o topo tanto na área privada, como diretora jurídica da Coca-Cola, como na área pública, em que você é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro desde 2011. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você vê muitas diferenças de oportunidades para as mulheres nesses 2 ambientes? Será que dá para a gente dizer que na área pública existe mais igualdade de gênero do que na área privada? O que você acha disso? Mas eu queria que você comentasse as 2 coisas, tá? Comentasse da sua trajetória, tudo, e depois entrasse nessa questão. Primeiro eu quero agradecer, pedir para você tirar esse desembargadora da frente, por favor. Você nunca me chamou de desembargadora, você vai me chamar de Flávia. Estou me esforçando para não usar Vossa Excelência. Não faça isso. Eu brinco que uma vez o advogado chegou e me chamou de Alteza. Eu falei, acho que de Alteza gostei. Vou deixar ele chamar de Alteza. Ficou nervoso. Mas eu queria dizer primeiro, agradecer o convite, dizer que a Cândida me chamou para conversar com vocês e eu nem sabia sobre o que era, eu já disse sim. Eu tenho uma admiração profunda pela Cândida, onde ela chegou, a forma rápida que ela chegou, onde ela chegou. Então, assim que ela me fez o convite, eu aceitei. Então, já agradecendo o convite, dizendo que eu adoro conversar com mulheres, principalmente quando não é direito, porque minha vida é direito o dia inteiro, né? Bom, eu vou falar primeiro do aspecto pessoal dessa pandemia. Eu tenho um péssimo hábito de, quando eu recebo esse tipo de informação, de não saber exatamente o que eu fico angustiada, eu fico imaginando coisas terríveis, a minha cabeça vai, enfim, imagino uma série de coisas, e aí meu marido me chama a atenção e eu fico centrada. Isso tudo é muito interno, eu não deixo muito transparecer isso, não. Mas eu tenho também um outro lado muito positivo, que é tentar me reinventar em situações de angústia, vamos dizer assim. Então, eu
Eu na minha casa, assim que começou a pandemia, eu e minha família, que sou eu, meu marido e minhas filhas, 2 filhas adolescentes, uma que vai fazer 17, a outra 13, viemos para Angra e eu estou em Angra desde que isso tudo começou. E aí eu começo a pensar o que eu posso fazer. E aí eu vou para a varanda e começo a fazer uma horta, e essa horta já vira um agronegócio, porque eu já começo a plantar árvore, eu já começo a plantar batata, e aí eu continuo. Eu aprendi tricô pela internet, não sabia cozinhar, comecei a cozinhar, tive o auxílio da Ana, me ensinou a cozinhar, porque eu adoro aquela frase de só sei fazer o básico, então agora eu posso dizer isso, só sei fazer o básico. Enfim, comecei a fazer uma série de coisas, até para poder tomar o tempo livre, porque o que aconteceu com o judiciário, né? Eu não tenho um acervo grande de processos, né? Ainda bem, conto com assessores que estão comigo desde o início, que são assessores incríveis, muito preparados, então não tenho um acervo muito grande. E quando, nos primeiros meses da pandemia, nós só tivemos medidas de urgência em plantão. Sobrecarrega muito, é muito complicado, mas você tem uma sobrecarga momentânea, não é aquela sobrecarga diária que você tem normalmente com os processos. Então, agora não, agora já retomamos, estamos tendo 2 sessões, uma por videoconferência e a outra virtual por semana, então a carga realmente é muito pesada. Então, do ponto de vista maternal, né, falando das minhas filhas, eu também fiquei no primeiro momento angustiada, imaginando crianças que têm toda a liberdade, que saem, como é que vai ser isso, como é que elas vão reagir a isso. Aliás, essa foi a minha primeira preocupação. Mas a escola ajudou muito, elas têm um horário que começa às 8 e vai até às 3 da tarde, e a escola continuou com esse horário, dando aulas online, isso foi muito bom. Até para elas continuarem com contato com os amigos, não perderem esse contato. Então, isso foi muito bom, e foi muito bom para aproximá-las, né? Porque normalmente uma ia para um grupo das amigas, outra para o grupo dos outros amigos. E aí eu também, pensando pelo lado positivo, não tenho mais acordar 4 horas da manhã para ir buscar a minha filha mais velha nas festas, né? Então, do ponto de vista assim, prático, foi muito bom. Então, essa é a resposta para primeira pergunta. A segunda pergunta é um pouco mais difícil. Eu estou há 9 anos, né, no Tribunal de Justiça, entrei pelo Quinto Constitucional, e na minha vida privada eu passei por escritórios de advocacia, passei por empresas, passei por instituições financeiras, enfim, posso dizer que eu caminhei bastante, né, na iniciativa privada, e já estou bastante tempo no judiciário. Eu sempre fui e continuo sendo verdadeiramente apaixonada pela magistratura. Eu fui convidada uma vez para conversar com estagiários no escritório do meu marido e falar do meu dia a dia. E me disseram que eram 20, 30 estagiários. Ele me disse, né? Quando eu cheguei lá, eram 60 estagiários. E aí eu falei, bom, ao invés de falar para vocês o que eu faço, eu vou fazer o seguinte. Eu trouxe aqui vários processos, vários casos concretos que já aconteceram, vocês não vão conseguir achar na internet, mas eu vou dividir vocês em grupo, vou pedir que vocês escolham um relator no grupo, e aí vocês vão me dizer quais foram as conclusões a que vocês chegaram. E nenhum dos grupos conseguiu chegar a um consenso. Eles, obviamente, elegeram aquilo que era a maioria, mas não havia um consenso de todos, unânime, né? Só da maioria. E eu saí de lá com muita gente dizendo, agora eu quero ser juíza, quero ser magistrada, vou largar a advocacia e quero ser magistrada. E realmente, assim, o judiciário, eu brinco assim, é a vida como ela é. Você vê de tudo, né? Você tem hoje 78 milhões de processos, pela última estatística do CNJ, com 4 mil processos por juiz. Então, realmente, é muito trabalho. Mas na iniciativa privada, falando disso, da igualdade de possibilidades, e aí eu vou, Cândida, falar de mim, né? Porque provavelmente as outras pessoas têm outras experiências, podem dizer, não, Flávia, comigo foi totalmente diferente, não foi assim, mas comigo
Eu acho muito mais difícil a iniciativa privada para as mulheres. Eu acho que na iniciativa privada, eu brinco que quando eu tive a minha filha mais velha, brinco não, porque isso é verdade, eu deixava a bolsa no carro e quando dava 6h30 da tarde, eu descia pelas escadas, pelos fundos, para poder sair da empresa, para poder voltar para casa, para chegar e ver minha filha acordada. E isso não quer dizer que depois que ela não dormisse, eu não voltasse para o trabalho, né? Mas, infelizmente, a gente é obrigada a fazer esse tipo de coisa. Eu, pelo menos, fui obrigada a fazer esse tipo de coisa. Eu ouvi aquelas perguntas, mas você está pensando em engravidar? Quanto tempo você vai ficar com a sua licença maternidade? E isso, na magistratura, não existe. Nós somos absolutamente iguais. Não existe essa diferença, nós somos respeitadas assim como os homens são. É uma situação absolutamente distinta. Eu participo de um grupo chamado Tributando com Elas e recebi outro dia o currículo dessas mulheres que fazem essas lives comigo. E é impressionante. Os currículos são impressionantes. Todas têm doutorado, pós-doutorado, estudaram fora. Eu falo, mas será que precisa disso tudo para vocês conseguirem chegar onde vocês chegaram? Porque são mulheres brilhantes, independente de terem feito isso ou aquilo, mas infelizmente parece que no Brasil a gente ainda tem muito que caminhar. Né? Parece que, eu não sei, vocês estão na iniciativa privada hoje, eu acho que está muito melhor do que era. Mas podem dizer isso melhor do que eu. Mas ainda acho que existe muito espaço para a gente crescer ainda. Não sei se eu te respondi. Com certeza. Com certeza. A gente vai voltar um pouquinho aí, vou pegar esse gancho daqui a pouquinho para fazer uma outra pergunta, mas antes disso, que eu acho que, enfim, definitivamente, você tem até a questão salarial, né? Que no serviço público você não tem distinção, então já é uma coisa que de cara já iguala ali um pouquinho mais, né? Faz toda a diferença. Isso. Mas, enfim, antes da gente pegar esse gancho para fazer uma outra, eu queria concluir esse assunto perguntando para a Adri, que me contou outro dia uma situação que ela vivenciou, né, comentando que ela achava que nunca tinha sentido essa diferença toda de homens e mulheres e tal, até que ela foi numa conferência internacional de franquia, enfim, e teve uma situação super interessante que eu queria que você relatasse aqui para a gente. E aí, queria que você contasse essa situação, arrematando um pouquinho do que você acha em termos de franquia, que também, mal ou bem, em princípio, é uma área em que homens e mulheres teriam a mesma possibilidade de entrar, né? Comenta um pouquinho para a gente, por favor. Legal. É verdade, né? Até contei para as meninas aqui antes que há uns anos atrás, acho que há uns 6, 7 anos atrás, me convidaram para um comitê de mulheres lá na ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias. E eu falei, nossa, que besteira, para que tem que ter um comitê de mulheres? Porque eu nunca tinha sentido nada assim de diferença, sei lá, eu não entendi muito a razão. E no mesmo dia que me convidaram, coincidentemente, eu fui num evento à noite e eles estavam premiando as 25 melhores franqueadoras numa categoria X lá. E eu estava assistindo o evento e quando eu vi, subiram 25 homens para receber o prêmio. Aí eu falei, putz, então realmente alguma coisa tem, né? Não consegui decifrar ainda o que, mas alguma coisa tem. Aí depois passou um tempo e, de novo, eu nunca tive problema nenhum de preconceito, ou se tive, acho que por ingenuidade minha eu não percebi, né? Então talvez eu não tenha reparado, mas para mim nunca fez diferença nenhuma. Eu tenho 3 irmãos homens e nunca reparei nada de diferente. Mas eu fui nesse evento internacional uma vez, começou o evento, aí a pessoa que estava apresentando o evento estava contando, não, então amanhã, todo mundo assistindo, era um coquetel de inauguração. Então, na noite anterior, um coquetel de inauguração, e o apresentador lá falando, bom, então amanhã, às 9 horas, vai ter a palestra de não sei quem, depois às 10, a palestra de não sei quem. E para as mulheres, nós teremos hidroginástica na piscina aqui de fora e passeio de compras não sei aonde. Ele, claro, não falou por mal, ele falou porque muitas das pessoas que estavam lá tinham levado as esposas
e eles fizeram uma programação para os cônjuges. Só que a maneira que ele falou, na hora eu até dei risada, eu fui brincar, falei, eu posso ir para a palestra? Eu vou ter que ir para a piscina. Mas a gente percebe que ainda essas coisas ainda são vistas dessa forma. E uma outra também, que eu fui uma vez fazer uma palestra num outro evento, e eles mandam lá o guia das roupas. Então tinha no dia tal, tinha que botar a camisa de tal cor, à noite de tal jeito. E eu era uma das palestrantes, e estava lá, o traje do palestrante era terno sem gravata. Eu até brinquei, falei, puxa, que bom que pelo menos era sem gravata, né? Mas aí a gente vê que ainda as pessoas ainda enxergam dessa forma. É isso aí. São aqueles vieses inconscientes, né? Aqueles atos falhos que você já naturalmente pressupõe que o empreendedor é um homem, né? E que a mulher está ali só para acompanhar, o que é inacreditável. Mas, enfim, a gente sabe o que acontece. Eu acho que, no fundo, todas nós estamos acostumadas a viver num ambiente muito mais masculino, né? No âmbito das nossas atuações profissionais. Tanto no empreendedorismo, quanto no judiciário, quanto na advocacia, iniciativa privada, enfim. Eu queria saber de vocês se já teve alguma situação que vocês tenham se sentido prejudicadas pelo fato de serem mulheres ou eventualmente até favorecidas pelo fato de serem mulheres, mas enfim, alguma situação em que a questão do gênero tenha sido determinante ali para o desenrolar da situação. Você pode contar um pouquinho pra gente, Lucia? Ou enfim, ou quem quiser, tá, gente? Eu tô falando só para, mas Pode, mas eu tava fiquem à vontade pensando. aí para comentar quem quiser. Não, assim, eu não sei se é pelo fato de eu trabalhar com estética, trabalhar já com um produto feminino, mais feminino, né? Eu não tenho esse tipo de problema. Não, eu, pelo menos, nunca vivenciei nenhum tipo de preconceito, mas estava acostumada também a ir para vários eventos, como a Adriana falou, e às vezes a gente fazia realmente, por exemplo, como a Monodera, a gente acabava, tinha eventos que eram executivos, então você percebe claramente que tinham só homens, né? E mulheres fazendo a massagem, fazendo alguma coisa. Mas aí eu percebi uma mudança gradativa ano a ano em alguns desses eventos, onde a gente começou a ter que separar também uma sala para os acompanhantes homens, onde começaram a vir mais executivas mulheres, então você precisava inventar alguma coisa para os homens, então começaram a criar algumas coisas para eles. Então, minha esperança de que isso vá gradativamente aumentando, ano a ano aumentando, né? Mas dentro do franchising, que é legal, é que tem muitas mulheres, assim, a gente, pelo menos, eu não me sinto rodeada só de homens, né? No franchising a gente tem, não sei se é porque a gente trabalha com essa questão do relacionamento, de muitas pessoas, de trabalhar em conjunto, acho que tem uma característica mais feminina também. Mas eu, pessoalmente, não. O que eu sei é da minha mãe, porque na época, 40 anos atrás, tal, ela como empresária, como empreendedora, né? Poucas mulheres no mercado de trabalho, quando ela marcava reunião com fornecedores ou com alguém, ou para falar com alguma pessoa, as pessoas procuravam pelo meu pai, não, quem é o proprietário? Aí ela falava, não, sou eu. Meu pai não ficava no negócio, era ela que sempre tocou. E sempre procuravam ele, e queriam falar com ele. E ela ficava puta, desculpa, falei palavrão, ficava muito brava, né? Mas assim, eu nunca não senti isso, não. Então, eu tenho poucas experiências para dizer, e também nunca me importei, né, de estar nesse ambiente, ou de, sei lá, nunca me senti assim. Gosto de fazer esportes que os meninos gostam, gosto de descer montanha, gosto de fazer coisas radicais. Então, eu tô bem acostumada com esse ambiente, assim, também. A Lucy deixa os olhos para trás ali, né, Lucy? Que você foi, deixa os olhos para trás. Mas ela falou uma coisa interessante, porque no franchising a gente tem realmente muitas mulheres. Pelo menos nas redes que eu percebo, a minha, por exemplo, tem, acho que, se bobear, mais franqueadas mulheres do que homens até. Talvez seja por causa da flexibilidade. Quando você é um franqueado, né, uma franqueada no caso, você consegue, em boa parte dos negócios, você consegue ter o suporte que você precisa da franqueadora, atuar e você atuar dentro da tua rotina. Que eu acho que a maior dificuldade é a gente ver poucas mulheres como executivas altas em grandes empresas, porque talvez aquele horário fixo de você ter que entrar cedinho e sair tarde e trabalhar, enfim, na hora mandada, para a mulher, principalmente para quem é mãe, é um pouco mais complicado. Então, acho que o franchising ele possibilita essa flexibilidade de horários. Eu acho que vem, Adri, do próprio comportamento das mulheres em não terem sido tão estimuladas. Vocês podem ver que as mulheres elas mudam de trabalho horizontalmente. Numa empresa, vão para outra, mas normalmente nos mesmos cargos. Os homens já mudam verticalmente. Eles saem de uma empresa, vão para outra, para outro cargo.
Então, eu acho que isso tem muito a ver com a necessidade que tem as meninas de serem estimuladas desde cedo, ter atenção, né? E dizer que elas podem, que é tão possível para ela quanto para os meninos. Então, eu acho que esse é um dos grandes motivos, assim. E penso também que o mundo do franchising é muito mais delicioso, ele é um mundo bem feminino, talvez também porque as mulheres não se sintam tão em condições de gestão, de montar o seu próprio negócio. Então, a coisa da segurança, de estar debaixo de guarda-chuva, debaixo de uma rede, me parece que traz bastante segurança, pelo menos para o primeiro negócio dessas mulheres. Ô, Luísa, sabe que eu queria comentar, você falou sobre essa questão, né, das mulheres, eu percebo muito, em alguns momentos, quando eu quero dar uma função, um cargo mais de alto, né, para algumas mulheres, tem algumas que elas não querem assumir essa responsabilidade, elas têm medo, têm receio, eu não sei o que acontece, que às vezes a gente instiga tipo, ela não quer entrar e eu tenho que colocar uma outra pessoa. Parece que, não sei se o homem, não sei se tem a ver assim, né? Mas muitas vezes eu tenho que, às vezes, colocar numa função um homem, porque a mulher pega e fala, não sei se é porque ela não quer mais responsabilidade, né? Ou tem filhos, tem outras coisas, outras responsabilidades, e ela prefere abrir mão disso. Então, em alguns casos, eu tive dificuldade de subir pessoas numa função pela escolha da pessoa mesmo, né? Lembra que Flávia falou que ficou impressionada com o currículo das mulheres? Elas precisam provar para elas mesmas, eu acho que as chances ainda são tão limitadas, que elas precisam provar que elas estão sempre conseguindo progredir, pelo menos intelectualmente, na parte de conhecimento. E é a mais pura verdade. Eu preciso brigar com as minhas meninas também para elas andarem para frente. Eu falo, criatura, tenta, se tu não aguentar o tranco, se tu não conseguir, tu diz, não aguentei, mas tu vai perder essa oportunidade. Eu acho que falta acreditar, né? Mas é aquilo, começa a cuidar de uma criança desde 2 anos, uma menina, e dizer, menina, tu vai ser presidente, olha, tu tem tudo para ser uma presidente. Ela vai ser, né? Mas as meninas, assim, cuidado, não vai por aí, não anda sozinha. E isso fica, né? Introspectado, assim, totalmente. Verdade. Curioso isso, né? Porque a Marta Medeiros eu acho que foi a Marta Medeiros que disse isso, que quando o homem sai para trabalhar, ninguém pergunta para ele como é que vão ficar as crianças, né? Quando a mulher sai para trabalhar, todo mundo olha e fala, mas espera aí, né? Isso acontece muito. Comigo, essa questão de ser mulher e tal, foi muito curioso, porque com os meus pares não, mas no início, no tribunal, quando eu chegava no fórum, eu tenho uma amiga juíza que costuma dizer que quando ela vai trabalhar, ela recupera a dignidade dela, né? Que é curioso, você chega no fórum, a sua vida já muda, né? Porque é muito trabalhoso ficar em casa, gente. É um trabalho que as pessoas não veem, não dão valor. E cuidar de filho também, educar. Não é? Mas é curioso que quando eu cheguei no tribunal, eu às vezes ia ao fórum com meu marido, e acontecia muito de entrar no elevador de magistrados ou andar nos corredores, e todo mundo olhava para ele e falava, bom dia, excelência, bom dia, excelência. Eu ia atrás, né? Eu falava, bom, deixa eu ir atrás da excelência, porque ele adora isso até hoje, né? Ele acha isso... E eu não, né? Eu chegava no gabinete, às vezes o advogado entrava e falava, pode entregar para o desembargador o memorial? Pois não, pode deixar que eu entrego. Mas assim, a toga, ela coloca uma certa distância, né? Às vezes, o advogado fica um pouco... Tem aquela liturgia do cargo para despachar, para aquilo tudo. Mas, e quando eu era muito mais nova, tinha sim a questão de você pensar em colocar o óculos, uma roupa mais formal, porque você vai chegar naquela reunião do board, só vai ter homem, você é a única mulher e você é nova, e você tem que tomar cuidado, você não pode rir quando tem umas certas brincadeiras que não deveriam ser feitas, né, em situações como essa. Então, assim, eu passei por tudo isso, mas eu até comentei com a Cândida, que eu tenho uma filha de 17 anos, sou super coruja, obviamente, com as duas, né, que é muito inteligente e é feminista, ao extremo. Ela estuda ao extremo com 17 anos, né? E ela sempre me chamou a atenção para esse tipo de comportamento e de situação que muitas vezes nós, mulheres, passamos, como falou a Adriana, que nunca tinha percebido,
e que não são comuns, né? Que não são situações que uma mulher deveria estar submetida. Não é verdade? E eu só passei a prestar atenção nisso e a refletir sobre isso quando a Catarina falou, mas espera isso não é certo, não é por aí. Vamos pensar, vamos discutir isso. Aí meu marido fala, vem ela. Mas eu falei, gente, mas tem que discutir. Né? Não é à toa que nós estamos fazendo aqui uma live só de mulheres. Né? Quando isso foi feito? Né? Tem sempre o homem. No meu grupo de tributário, do Fórum de Tributário da Emerge, eu fico pensando, não, eu vou fazer uma de mulheres. Porque quando eu olho, só tem homem. Direito tributário, direito empresarial. Tem muitos homens, mais homens do que mulheres. Eu sinto isso. Aí você vai para o direito de família, a coisa já modifica. Tem mais mulheres do que homens. Então, assim, eu sinto isso no meu dia a dia. Tenho certeza que Mariana, Cândida também devem sentir isso. Né? Várias vezes a gente, são vários homens na mesa de negociação e chega a gente. Antes eu não precisava usar óculos, já usei óculos também no início da carreira. Já botei roupa mais de vovó que eu falava, porque isso acontece, né? A gente é nova, é mulher, na área empresarial a gente passa por isso várias vezes. Já aconteceu de reunião com homem, né? Tá a gente, às vezes, até um sócio do escritório homem, e o cliente desvia o olhar, né? Às vezes a gente faz a pergunta e a outra parte, ou o próprio cliente, na hora de responder, desvia o olhar para o sócio homem que está na reunião com a gente. E a gente finge que não percebe, mas assim, e tem que retomar o diálogo, a interlocução para a gente. Isso é todo dia. É muito engraçado, Mari. Tem uma história que eu fui comprar um carro e meu marido foi do lado. E eu falava do carro, eu perguntava e o vendedor só respondia para o meu marido. E eu perguntava outra pergunta e ele respondia para o marido. Ele perguntava e respondia pelo marido. Aí eu falei, tá bem, então eu quero o carro. Aí ele falou assim, então vamos tirar nota? Eu falei, não, agora tu chama o outro vendedor, por favor, porque tu é o vendedor do meu marido. Então, eu vou chamar ali a outra moça e ela vai me atender. Combinado? E realmente comprei o carro, mas comprei com a moça. Então, assim, eu sempre, sim, deixo a coisa acontecer. E durante o acontecer, eu me divirto muito. Porque eu vou vendo como é que a pessoa ela não está fazendo por mal e aquilo começa a ser quase que uma comédia. Tem uma outra situação que meu marido era dermatologista, eu era farmacêutica, eu estava expondo a farmácia em um evento médico. E a gente fez um stand bacana, bonito e tal. E quando acabou, o médico, que era o diretor lá do evento, mandou os parabéns para o meu marido, porque o stand estava muito bonito. Eu cheguei a ficar sem ar. Eu falei assim, mas como assim a criatura está sentada lá dentro, sabe que é médica, ou em pé, em cima de um salto desse tamanho, o dia inteiro, e ele manda parabéns para o outro. Eu falei, mas não dá para ficar assim, né? Comprei um buquê de flores de rosa desse tamanho, escrevi um cartão bem bonito, perguntei o nome da esposa dele, até hoje eu sei, Mary. Falei assim, a nossa querida Mary, os nossos agradecimentos pela brilhante organização desse evento. Entreguei para ele, pedi para ele entregar para ela. Até hoje somos grandes amigos, ele ficou bege, mas é assim, acontecem essas coisas e tu parece que tu tá um fantasma, que tu não tá diante daquilo que tá acontecendo, né? Tu fala, será que eu fiquei invisível? Posso fazer um comentário em cima do que a Michelle escreveu? Tem uma pessoa aqui no bate-papo que ela comentou assim, que muitas vezes as tarefas ficam a gente estava falando sobre esse assunto, né? Que as tarefas ficam aos cuidados das mulheres e por isso que acabam que elas não conseguem assumir outras funções. E eu acho que cabe muito a nós, né? A ensinar as novas gerações, porque a gente vem numa sociedade machista, né? Quantas festas você não vai, ou jantares na casa de outras pessoas, de nossas famílias mesmo, a gente não vê sempre as mulheres levantando para lavar louça e os meninos, né, muitas vezes não tendo a mesma tarefa, a mesma atribuição. É muito comum isso nas famílias, eu não sei, eu vivenciei muito isso. Então, eu fico super brava, eu não aceito. Tipo, se a mulher tem que lavar, o homem também tem que. Então, assim, a gente tem que começar também a se impor e a ensinar outras pessoas que tem que ser dessa forma. Porque enquanto a gente mesmo aceitar certas condições, a gente está criando outras gerações também pensando da mesma forma. Então, acho que como pais, mães, né, eu fico muito brava. Se minha mãe não briga com meus irmãos para eles ajudarem a fazerem a mesma coisa que eu faço, não é certo, né? Então, acho que cabe a todo mundo aqui
mudar essa situação para a gente poder ter novas gerações com uma cabeça completamente diferente, onde a atribuição não fica só para as mulheres de várias coisas, né? E até quando a gente namora também, ou para quem tem filhos, tem mães que falaram assim, poxa, meu marido não ajuda nada, mas também às vezes a pessoa não deixa o marido fazer nada, né? Não deixa falar, você não sabe, você não consegue, você não pode, e aí acaba que o marido não faz. Então, a gente também tem que começar a pensar sobre isso, né? De permitir também que eles errem e também façam. É isso. Tá É uma bem colocação. melhor, já tá bem melhor. Há um tempo atrás era tão pior, meninas, era tão pior. Eu já vejo hoje uma participação bem maior, assim, tanto dos homens quanto dos homens filhos mais jovens, né? Isso eu acho que melhorou. Vem melhorando, tudo vem melhorando, né? É porque é difícil de chegar na igualdade, tudo vem melhorando. Mas tá certíssima. Isso tudo começa dentro de casa, esse ensinamento é completamente ensinado dentro de casa, né? Com certeza, eu sempre comento que a gente acaba tendo também a responsabilidade, eu como mãe de menino também, né, tenho uma menina e um menino, eu acho que eu tenho a responsabilidade de educá-lo para que ele não seja assim, né, para que ele haja diferente. Então, assim, tantas mulheres têm que reivindicar o espaço e têm que ser ensinadas a isso, a correr atrás e aí, quanto eles a respeitar o espaço, enfim, a esperança de que as novas gerações... Essa é a grande incongruência, né, Cândida? Se são as mulheres que cuidam da educação dos filhos e elas não gostam de estar nesse lugar, como é que você vai elas estimular isso, né? Não dá. Não, e como elas não conseguem educar o filho homem para ele ser diferente quando chegar a vez dele, né? Tu vê existe um gap de amor próprio, de capacidade de se sentir plena, que mesmo não gostando, tu tá ali educando outro ser, preparando ele para outra mulher e tu não consegue fazer ele melhor, né? Muitas coisas são por instinto, né, que a gente faz. E assim, e tem diferenças mesmo. Como eu falei, eu tenho 3 irmãos, eu fui criada com um monte de homem na minha casa. Tem coisas que eu sei que eles vão gostar e que eu não vou gostar. Não acho ruim isso. Mas essa parte da autoconfiança, de você aceitar que você consegue fazer, que se você quiser, você pode, isso é uma das coisas que a gente tem que realmente se policiar para passar para essas novas gerações. E às vezes, mesmo sem querer, a gente erra, né? A Lucy falou aí que ela falou um palavrão. Ontem a minha filha estava na mesa, eu estava com os 3 e com meu marido, e ela pegou e falou um palavrão bobinho, não era nada muito feio. E eu dei a maior bronca nela. Ela, mãe, poxa, os meninos acabaram de falar isso também, você não brigou com eles. E realmente, eu sei lá, para mim, na boca deles não ficou tão feio assim. Mas... É verdade, a gente nem percebe. Né? Não é só a genética do olho azul, do cabelo louro, que passa de geração para geração. O comportamento passa também, né? Acho que também tem uma questão histórica, cultural aí, né? Só a gente falando muito, exercitando muito, tentando empurrar um monte de mulher para frente, né? Que com o tempo isso vai acontecendo. Posso fazer uma provocação? Eu tenho uma amiga minha que está numa situação bastante difícil com o namorado. Posso falar de coisas pessoais, assim? É aberto para isso também? À vontade, Luciana. Estamos aqui para isso. Ela está numa situação assim, onde ele tem problema de depressão, mas separaram, mas assim, ele começou a ligar para todos os amigos dela, falando um monte dela, que ela é isso, que ela é aquilo, né? Falando um monte de besteiras sobre ela. E ela ia viajar com a gente, ia passar o final de semana aqui em Campos e falou que não ia mais porque ela tá, né, com receio. Eu falei para ela, você não pode primeiro permitir que ele faça isso. Segundo, deixar de você viver a sua vida ou fazer essas coisas, né, em função do que ele falou, deixou de falar. Então, muitas vezes as mulheres, não tô falando mulher, né, tem pessoas que acabam permitindo que as pessoas invadam, tomem certas atitudes, e eu acho que enquanto a gente não começar a ter essa força de falar, não, eu não vou permitir, eu não vou deixar que façam, né? Se algum menino faz brincadeira, eu não gosto quando eu tô descendo bicicleta, alguém fala, ai, nossa, como você desce bem, tipo, meio que por ser mulher, você desce pra caramba. Não, eu não desço bem, eu desço mal ainda, né? Porque eu não quero ser comparada com quem não desce bem. Então, tipo, eu já falo lá na lata, já. Então, acho que as mulheres precisam se posicionar mais, assim, nesse sentido, sabe? E não permitir certas coisas. E tem muitas que fazem isso. Eu tenho mais de uma amiga que passa por situações assim. Vocês devem ter outras também, não sei. Mas a gente tem que começar a dar essa força para elas, sabe?
elas se sentirem Acho que mais isso está em linha com o que a Luísa falou um pouco, né, Luísa? Da autoconfiança, da força. Tudo começa por isso. Se tu tem É força, tu vai tanto ser no segura, profissional tu como no aguenta, pessoal. né? Se não Exato. sempre bate na crença limitante de que tem Eu acho alguém que é um que pouco pode por isso que, mais. pegando aquele gancho da Dri, que falou, eu não achava que era necessário, porque essa coisa de mulher... Eu lembro de alguns anos atrás, eu e Cândida falando sobre isso também, lembra? Mas será que criar uma coisa de mulher já nos coloca numa posição de que precisamos de ajuda por sermos mulheres? E depois você fala, não, a gente precisa desse acolhimento, desse ambiente seguro de debate, de troca. O pepé, né, que a gente brinca, o pepé para ajudar a pessoa da frente a continuar andando para frente, a de trás a puxar a corda. E isso é no profissional, né, que a gente estava falando mais aqui, como a Lucy trouxe também no pessoal. Essa coisa, né, vai todo mundo junto para frente. E a gente vê que realmente, se não for essa união, vai uma para frente, daqui a pouco você vê, a que foi para frente tem que prejudicar outras para se manter na frente, que é aquela coisa do telhado de vidro, né? Aquela coisa. Então, eu acho que é isso, é a confiança, as mulheres acreditarem desde pequena, ou a gente que não teve essa criação tão firme como os nossos filhos e filhas talvez tenham, acreditar mesmo e se fortalecer junto com as outras. Posso sugerir várias uma ação que é muito legal que as empresas façam, que assim, a gente faz uma ação que acho que todo mundo pode ajudar. Tem várias ONGs que trabalham com violência contra a mulher, né? E que ajudam e apoiam essas mulheres. Geralmente elas são mulheres que estão com a autoestima muito lá embaixo, que estão passando por uma dificuldade, às vezes não consegue sair de casa porque não consegue se desvencilhar, né, do marido, de alguma coisa, ou tem uma dependência. E aí a gente começou a criar dentro da Anodera grupos de treinamento, formando essas meninas para fazer massagem, para gerar independência, para que elas conseguissem ter uma independência financeira e conseguir sair da situação. Então tem maneiras às vezes da gente de repente dar um treinamento, dar um curso, dar uma expectativa para elas. Então assim, quando a gente fez no Rio, a gente fez em várias cidades, esse projeto a gente faz todo ano. No Rio de Janeiro, por exemplo, a menina que fez, ela você vê que ela começa com a cabeça lá embaixo, sabe? Você vê elas andando assim, você vê que não tem energia. E quando elas terminam o curso, elas terminam assim, de cabeça em pé, com outro olhar, brilho, sabe? Brilho no olhar. E ela falou assim, nossa, eu vou conseguir sair de casa, agora eu saio. Consegui uma quick massagem, ia fazer massagem na praia, que foi ano passado isso, né? Então, assim, dá pra gente, como mulher, ajudar outras pessoas de maneira muito simples, muito, não é trabalhoso, tá? Não vou dizer que não é fazer o processo seletivo, né? Muitas desistem no caminho, outras não podem postar nas redes sociais porque se o marido descobrir, sabe, apanha. Tem muitos casos assim, e que a gente pode começar ajudando essas pessoas, né? E fazer alguma coisa assim para mudar esse cenário, porque às vezes aonde a gente convive talvez não tenha esse tipo de problema, mas tem muitas mulheres com essas dificuldades. É o que mais tem na pandemia. Uma das coisas que está acontecendo agora é o altíssimo número, né, de casos de violência doméstica. Não para de ter aumentou bastante. Não, né? Eu achei bárbaro, Lucy. Parabéns aí pela tua. Legal. Agora, é isso que eu acho. A gente consegue inspirar meninas em qualquer idade, em qualquer necessidade. Tem um centro de pesquisa aqui em Recife, que é bem moderno, é uma filial do MIT lá dos Estados Unidos, é um laboratório super, super, super assim. E tem um grupo de mulheres que se juntam uma vez por ano e entram mais ou menos 20 meninas. As melhores meninas de escola, só pode ser de escola pública, meninas de baixa renda de escola pública. E aí a gente se junta e durante um mês ensina essas meninas a fazer trabalho de pesquisa, trabalho científico, mostra o que é uma pesquisa, enfim, mais de 90% dessas meninas, elas entram na faculdade, elas prestam vestibular e entram numa federal a partir daquele momento. É uma coisa que inspira tanto, é um projeto muito legal. E assim, tu vê como é que muda. Um mês é capaz de mudar a vida toda, né, de uma menina, de uma mulher. Então, é assim, por onde a gente puxar a cordinha, vai dar coisa boa, né? Perfeito.
Com certeza, gente, muito bacanas essas iniciativas. A gente vê que tem que acontecer, tem que existir em todas as áreas, em todos os níveis, né? Porque é uma série de dificuldades, né? E são dificuldades que eu acho que no início da carreira ou até você muitas vezes realmente não sente, né? Bem em linha com o que a Flávia comentou, a questão da idade. Eu nunca senti muito a questão de gênero, pelo menos não tão diretamente, mas eu sempre senti muito a questão da idade. Né? E eu sempre tive o meu nome a meu favor, que eu sempre brinco que quando eu virar avó ele vai ficar adequado. Então os clientes sempre, enfim, a gente atende muito cliente estrangeiro e tal, então Cândida Candice, não é um nome mais, né, de gente mais velha. E muitas vezes quando os clientes chegavam no escritório e tal, estavam na sala de reunião, eu chegava, eu via que a pessoa continuava sentada ali, aí, não sei o que, eu me apresentava, não, estou esperando a Cândida. Tipo, é você. Então, assim, é muito engraçado como as pessoas criam uma cabeça e muitas vezes eles já me conheciam, já estavam tratando comigo há um ano, há meses e tal, e aí já tinham plena confiança. E no final não gostavam, adoravam e tal. Mas é engraçado como aquela primeira reação você vê, e alguns não se continham e falavam, gente, eu te imaginava tão diferente, eu te imaginava bem mais velha. Então, enfim, são coisas que são engraçadas porque a gente vai criando na nossa cabeça, né, as pessoas de uma maneira geral, e claro que a gente faz isso em relação aos outros também, né, mas a gente vai com esses vieses inconscientes criando coisas que acabam tendo essa influência aí no dia a dia. Enfim, queria colocar uma outra provocação para vocês, antes da gente terminar. Eu participo de um programa de mentoria pelo WILA, que é o Women in Licensing Alliance, em que eu sou embaixadora para a América Latina, e a gente tem um programa de mentoria em que a minha mentorada é uma advogada alemã que trabalha num escritório super tradicional na Alemanha, enfim, e está aspirando à sociedade lá. Então, ela traz muito questões para mim, que às vezes, assim, o que chama atenção é que ela traz as questões de horas não biláveis, né, casos institucionais. Ela fala, poxa, eu sinto que por ser mulher eu recebo muito mais disso do que o meu par, que está ali correndo para chegar no mesmo lugar que eu. Né? Eu sinto que ele tem muito mais chance de ter cargos do que cargos de visibilidade. Tá? Ele é posto em situações em que são dadas mais chances do que para mim. E aí vem apesar de eu já ter feito o meu mestrado, não sei o que, na melhor universidade da Alemanha, ou isso, aquilo. Então, assim, é claro que sempre vai ter. Então, a gente tem que correr atrás aí da capacitação técnica o máximo possível mesmo, não tem jeito. E se colocar, eu acho, nas questões, né? Reivindicar, colocar sempre de maneira o mais doce possível, mas acho que a gente tem que ir, a gente é responsável também por buscar aí o nosso caminho. Mas o que me chama um pouco a atenção das situações que ela já me colocou nas sessões de mentoria, é que mesmo uma geração ainda mais jovem, né, na iniciativa privada, lá, que em tese tem um pouquinho mais, eu acho, né? Pelo menos talvez de uma maneira mais velada, não sei, mas eu tendo a achar que tem uma igualdade maior, até porque os homens participam lá muito mais, né, da questão de casa, né? A gente vê que estrangeiro sabe cozinhar, sabe lavar, se vira completamente. Aqui no Brasil que a coisa é mais segregada ainda. Mas me chamou um pouco a atenção porque, ainda sendo de uma geração mais nova, ela enfrenta dificuldades que a gente vê que existem em todos, né, toda iniciativa privada e que seria super comum num escritório aqui no Brasil. E, por outro lado, isso contrasta com o que a gente vê o tempo todo sendo solicitado dos clientes, que é mais diversidade, maior participação de mulheres, de negros, enfim, na gestão de escritórios, de empresas, tudo isso. Por quê? Porque já se verificou que a participação das mulheres acaba realmente trazendo, não só das mulheres, né, mas a diversidade acaba trazendo resultados mais positivos para as empresas. Então, aí eu chego no gancho que eu queria colocar aqui. Vocês têm nas empresas de vocês alguma regra de paridade, alguma situação em que sai um homem, sai uma mulher, tem que entrar uma mulher, né? Tem que ter o mesmo número de mulheres e homens em determinada função, ou isso, de repente, no franchising não tem tanto por não ter realmente uma necessidade pela área, enfim, queria ouvir um pouquinho de vocês nisso. Posso falar? Eu quero Claro. Bom, primeiro assim, eu vi um comentário aqui que fala Cândida não é só no Brasil, né? E realmente, vale lembrar que tem lugares no mundo que a situação da mulher é 1000 vezes pior. Pior ainda. Sombra de dúvida, gente. Falei aqui porque eu tendo a achar que na Europa os direitos
e que pode ser uma impressão totalmente errada, tá? Mas, assim, é lógico que existem lugares muito mais avançados na questão de gênero e outros muito mais complicados em termos de mundo, a gente sabe disso. Mas vamos lá. Muito ligado ao mundo socioeconômico cultural, né? Quanto pior, menos a mulher tem chance. Exatamente. Na nossa empresa, eu tenho meio que igual, tanto em número de franqueados quanto em número de colaboradores e até nos cargos, sabe? Os cargos mais altos está bem equilibrado homem e mulher, mas não porque eu coloquei de propósito, sim porque foi o que apareceu pela qualificação da pessoa. Foi uma coisa muito natural. Mas o que eu vejo, agora também comparando com o que você falou aí da Alemanha, de outros lugares onde talvez o homem faça mais o papel dentro de casa, é que a gente traz um histórico de que em algum momento alguém da casa vai precisar deixar de lado algo para se dedicar para cuidar da casa e dos filhos, porque tinha que fazer isso, né? Não tinha outra opção. Só que acho que hoje a gente está num momento muito bom para mudar. Primeiro que a gente tem tecnologia. Tudo bem que aí vocês são advogados, a parte da lei trabalhista talvez tenha que ser revista também para essa parte, né, de licenças e coisas e tal. Não vou entrar nesse assunto agora. Mas assim, hoje dá para você trabalhar de casa, não digo só a mulher, digo a mulher, o homem, você consegue ter horários mais flexíveis, você consegue ter, enfim, tecnologia que você trabalha de onde você quiser. Eu lembro quando eu comecei a minha empresa, eu comecei novinha também, viu, Cândida? Eu tinha 21 anos de idade, não sei como é que as pessoas acreditavam em mim lá, porque se eu vou voltar no tempo, acho que nem eu ia me dar muita atenção, mas enfim, na época eu me achava super velha, né, enfim. Mas eu acho que hoje, com a tecnologia que tem, com as facilidades que a gente tem dentro de casa também, desde facilidades de você pedir uma comida, de você contratar um serviço que antes você não conseguia contratar, dá para, claro, depende também da lei trabalhista, mas dá para você flexibilizar um pouco melhor isso e não depender de alguém ter que largar a carreira para cuidar da casa. Mas como eu falei, na nossa empresa foi natural, foi pelas características pessoais dos colaboradores que ficou igual, não foi nenhuma política específica. E até de idade também, a gente tem idades variadas para ter, isso sim é de propósito, para ter gente mais velha e gente mais nova, porque a gente tem clientes mais novos, clientes mais velhos, a gente quer falar a linguagem de todo mundo. Isso aí. Muito bacana. Ô, Cândida, eu tava pensando uma coisa aqui, é tão engraçado. Na espécie humana, quase tudo é regido pela concentração de testosterona. Até a capacidade de se localizar, saber se está indo na rua certa, que pra gente é ruim. Aliás, é por isso a gente tem muito mais dificuldade de se localizar. Tá explicado, Luísa, obrigada. Vou estar mais tranquila. Não é um problema de cognição, não é um problema intelectual, é um problema de testosterona. Então, vamos lá. A testosterona é o quê? É o hormônio do rápido, da força, do vamos lá. Tu bota um monte de homem cheio de testosterona e mulheres com bem menos testosterona, porque elas têm também, mas bem pouquinha. Quem é que vai falar primeiro na reunião? Quem vai bater na mesa na reunião? Quem vai falar mais alto na reunião? Então, parece, né, que a gente não tem voz ativa. E por isso, eles têm, não é que eles tenham mais chance. Eles buscam mais essa chance e agarram primeiro essa chance. Mas eu acho que foi Cândida, ou não sei se foi tu, Adri, que falou uma coisa importante, que o mundo hoje está precisando de uma outra habilidade, que é a habilidade, né, do compartilhamento, de viver socialmente melhor, de dar chance para o outro, de conviver com o diferente. Então, assim, eu digo que se eu viver até os 100 anos, eu passei por tantas transformações, que assim, eu sou do tempo do telefone, que não era nem ou era preto, depois ficou verde. Eu vi num filme lá de 1960, eu falei, esse dia na casa da minha avó. Enfim, eu sinto que assim como a mudança toda tecnológica está exatamente no ponto de virada. Meninas, olha, se isso acontecer nos próximos 20 anos, e vai acontecer, vocês vão se lembrar desse dia que a gente está conversando, vai deixar de ser sem graça essa coisa do peguei primeiro, do falei mais alto, e as mulheres vão conseguir se colocar de uma maneira que o homem abre uma caixinha e tira aqui rapidamente uma coisa de uma caixinha.
mas o pensamento feminino, ele passa por todas as caixinhas da cabeça da gente. Então, quando ela consegue se expressar, se alguém tiver paciência para ouvi-la, vai sair uma ideia muito mais elaborada, muito mais redonda, muito mais compartilhável. E assim, eu sinto que isso está tão mais próximo e acredito que essa pandemia vai demorar pelo menos mais 6 meses e eu acho que ela tem mudado bastante o comportamento de todos. E tô certa, viu, meninas? Que essa mudança dentro das empresas vai acontecer de uma forma muito mais rápida do que aconteceria se não tivesse acontecido essa pandemia. Então, a gente tem uma questão biológica. A gente vai ter que trocar o hormônio testosterona, como, por exemplo, pelo hormônio serotonina, que é o hormônio da felicidade. E aí eu pergunto para vocês, quem quer ficar do lado da serotonina, aqui feliz, e quem quer ficar do lado da testosterona, né? Então é uma coisa que eu acho que assim vai engatar agora e vai acontecer muito rápido, viu, meninas? Eu acredito. Eu acho, até complementando com o que a Luísa está falando, eu estava dando uma lida, acho que semana passada, já tem alguns estudos demonstrando que empresas multinacionais e grandes empresas que têm já um tempo de liderança feminina, já tem estudos comparativos que mostram que exatamente esse olhar diferente, essa forma, às vezes, mais das caixinhas, né, como a Luísa falou, que a mulher traz para a liderança, né, quando ela tem essa oportunidade, eles já conseguiram identificar resultados financeiros e de resultado positivo nas empresas que têm a liderança feminina com um histórico maior para comparar. Então, assim, é uma coisa juntando com a outra, né? Os dados estão chegando, os estudos estão chegando, a pandemia acelerou tudo, então a gente vai ter legados positivos da pandemia. E é isso. Acho que a Dri falou isso também, né, Dri? A gente não é igual. Homem e mulher, a gente não é igual. Então, assim, eu sou super a favor dos nossos direitos, da igualdade de oportunidade na carreira, mas eu acho bacana quando alguém oferece na ponte aérea a botar minha mala ali em cima. Né? Né? Quando eu estava namorando, que abrisse a porta do carro para mim. Não fico ofendida com isso, nem por um segundo. Né? Porque nós somos diferentes. E a Luísa trouxe o conhecimento né? de química. Da biologia não adianta de diferente. Biologia é diferente. Então, é isso. É valorizar as diferenças para ter oportunidades iguais, cada um trabalhando na sua habilidade, né? Com potencial melhor. Então, assim, achei super bacana saber que eu não sou desorientada porque eu caí de cabeça do berço. Enfim. Eu no dia que eu aprendi isso também eu fiquei encantada. Eu consigo me perder no andar do meu hotel. O elevador tem que ir para cá, eu vou para cá. Eu sou péssima também. E eu queria até aproveitar uma coisa que a Adri falou também, se a gente tiver um tempinho ainda. Alguém colocou uma pergunta aqui que, enfim, a gente está falando com lideranças femininas, né? E que talvez por vocês, mulheres, estarem na liderança, isso também inspira e favorece que nas redes de vocês não tenha essa diferença tão grande. Mas aí eu procurei, até antes da gente ter essa conversa, eu falei com o pessoal da BF, infelizmente não temos estudo recente sobre liderança feminina na BF, mas tem exatamente dessa época que a Adri falou, daquele grupo das mulheres, né, daquele evento que teve das mulheres que a gente participou. Então, é de 2016. Mas em 2016, que hoje parece uma vida atrás, 49% das unidades franqueadas ou próprias eram geridas por mulheres já. Então, assim, o franchising realmente parece ser um segmento de oportunidade para a mulher, né, que se coloca, tem espaço. Né? Então, eu vi a pergunta da Mari, sabe por que também? Muitas vezes a mulher ela quer ter um momento, ela quer ter a liberdade de poder escolher os seus horários, etc. Até foi o que a Adri falou, filhos, etc. Então a franquia permite que, assim, né, você ter o seu próprio negócio, permite que você tenha essa flexibilidade. E acho que muitas vezes é isso que elas procuram quando elas vêm atrás de abrir uma franquia. Tem um baita trabalho, um baita desafio, né, de tocar uma operação, mas ao mesmo tempo ela pode escolher os momentos que ela pode estar no trabalho ou os momentos que ela pode estar com os filhos ou fazer outras coisas, né? Então acho que isso ajuda bastante. Na nossa rede 80% mulheres para mais, franqueadas para mais,
80-90. E dentro do escritório também. Mas não é de propósito, não. É sem querer. Tipo, eu Mas sempre tem a questão do seleciono. segmento também, RH né? fala pra mim, Lucy, você precisa contratar mais mais homem. Vou feliz, né? colocar mais homem na sua mesa pra você poder provar. Porque é o contrário. Lá a gente tem que equilibrar com o sexo contrário. É muita mulher. E também não é bom. Também é um ambiente que não fica saudável, né? Falta testosterona, às vezes. Justamente. Muito dificilmente a gente vai conseguir homens para trabalhar nas nossas empresas, assim, é um perfil diferente, né? Mas também fica uma empresa cheia de vícios. Equilíbrio é a melhor coisa, né, Luísa? Ajuda a pessoa a ser focada, né? Então, alguém aqui falou, eu acho que foi tu, né, Lucy, que falou assim, posso falar de coisa pessoal? Quer ver uma reunião que tem homem e mulher, eles ficarem enlouquecidos? A gente está falando do resultado, do planejamento estratégico, não sei o que, tem que falar assim, não esquece, e aquela receita que tu me deu, era com filé ou era com salmão? Pronto, acabou a reunião para aqueles homens, eles saem daquilo ali e não a gente volta no mesmo ponto. Então, como eu estava dizendo, 2.2, 3. Então, assim, são coisas diferentes, né? Vamos lá. É assim mesmo. Com certeza. Como é que a gente está de tempo? Eu fiquei. A Adri falou uma coisa que eu lembrei até de uma conversa que a gente teve no último webinar do Desce Elas. Você falou, né, Adri, que e talvez eu esteja fugindo um pouco do tema, mas eu fiquei curiosa. Na NUT vocês têm o mesmo número de idade, por exemplo, né? Sendo um pouco da diversidade do mundo feminino só. E aí eu acho que também a Flávia, também, se tiver uma coisa para comentar. A gente está falando muito de mulheres, estamos aqui, né, nós 6, eu aqui humildemente me colocando junto do grupo das mulheres inspiradoras que vocês são. Como é que fica a mulher negra? Como é que vocês veem isso no segmento de vocês, em volta de vocês? Assim? A gente está falando que o lugar da mulher já está mais privilegiado, a gente está chegando lá, cada uma de nós chegou aqui, né? A gente, né, veio aí esse caminho. Como é que vocês veem um pouco a questão da mulher negra? Se alguém quiser comentar alguma coisa. Mulheres negras para trabalhar na minha empresa. Cato a dedo. E é impressionante como não chega numa seleção. E aí eu acho que a gente vê a grande diferença de escolaridade. É impressionante. E olha que para cargos mais simples, né? Consultora de loja, alguma coisa assim. Eu cato a dedo. Mas acho que com as cotas isso vai mudar, né? Eu até no início eu tinha alguma dúvida sobre as cotas, mas eu acho que é absolutamente necessário num país como o nosso, né? Já que não dá para começar desde eu também, Flávia, doutora Flávia, eu também era contra, não, eu achava, porque absurdo, não, porque isso vai, né? Eu falo de cotas em tudo, né? Mulheres no conselho, etc. Eu achava absurdo. Mas depois que eu comecei a conversar com algumas pessoas e saber quanto muitas empresas são preconceituosas, quanto se não fizer isso não vai começar, então acho que tem que ser dado o primeiro passo, sim. Tem muito poucas realmente mulheres. Eu tenho equipe mulheres negras que trabalham comigo, mas eu vou falar que realmente às vezes o perfil, de repente a base, né, de escolaridade não foi a mesma, né, não teve a mesma oportunidade. Então às vezes a gente tem dificuldade, mas assim tem mulheres. Eu estou em grupos de empreendedoras que estão inserindo essas mulheres e são fantásticas, são mulheres que estão contribuindo, assim, porque realmente nos nossos ambientes, se vocês forem nos eventos todos, não tem, gente, é muito difícil. Então a gente precisa começar realmente... Pensando, até a BF, que é super democrática, a gente está sempre junto. A BF lá. não tem mais, e eu não consegui buscar. Não é por preconceito, não é porque... Não, é uma questão social. Elas não chegam, assim, o que a gente pode fazer para chegar, né? Porque realmente não é... E para trás, se torna importante a questão das cotas, né? Que inicialmente, logo que aconteceu, eu também olhava e falava, poxa, mas será e tal? E hoje em dia, com isso implementado, né, ao longo dos anos, a gente vê que não tem outro caminho, né? Infelizmente, com a educação desigual que se tem, com a realidade que a gente vive aqui, com a dívida social que a gente tem em relação a eles, tudo isso, a gente, pelo menos, eu tendo a achar que não existe outro caminho. Acho que só realmente tendo as cotas para que a gente consiga, num futuro, que eles estejam cada vez mais inseridos também no mercado de trabalho.
Pois Eu é. só queria falar uma coisa, a Luísa chegou a comentar essa coisa da testosterona, mas eu tenho assim uma visão um pouco diferente disso, assim. Não sei se porque nós estamos sempre tentando provar o contrário, né? Sempre tentando vencer esses obstáculos. Na antiga administração do Tribunal de Justiça, o ex-presidente, eu fazia parte do grupo dele de administração. E ele sempre me chamava para as reuniões com o governo, enfim, com o Ministério Público. E eu não entendia por que ele me chamava. Aí, depois de um tempo, eu comecei a entender. Toda reunião, ele começava a falar, ele falava assim, agora vocês vão ver quem é que é brava mesmo. Vocês vão ver quem é que é nervosa aqui, quem é que vai resolver o problema. Porque, às vezes, a gente tem isso, né? Ele fala assim, não, você está vendo ela quietinha, não está falando, mas você vai ver agora quem é que realmente... Não é brabo. Eu não sei se isso porque... Não é uma questão de ser brabo, não. Porque brabo também é uma característica que a gente aprende na educação, né? É o comportamento. Se tu voltar lá no tempo, lá da Idade da Pedra, o que era o homem? Aquele que caçava, que lutava, que tinha força. Não necessariamente é brabo. Eu acho que talvez eu tenha me expressado mal. É essa característica da força, né? Da Sim, força com certeza. que torna mais bruto, mas não mais bravo. Desculpa se eu me expressei mal. Não, eu acho que tem. Desculpa, eu acho que tem uma, assim, outra questão que às vezes eu acho que acontece. Primeiro, assim, a mulher na liderança. Como é que é esse olhar? A gente está falando muito do homem, tá? Mas como é que também é esse olhar da mulher, para outra mulher, né? Se esse é um olhar que entende as necessidades da mulher, que entende que a mulher tem que sair e amamentar, virar à noite fazendo due diligence, vocês sabem melhor do que eu. Eu vejo no escritório do meu marido, eu que já advoguei tanto tempo, é muito difícil para a mulher, tem filho pequeno e tem que virar à noite. Como é que faz, né? E às vezes as pessoas olham e falam, mas ela vai virar à noite? Ela não tem que amamentar, ela não tem que ir para casa. E aí a resposta ela faz, né? E ela faz. A gente não sabe como. Faz. E assim, não é só uma pressão externa, eu acho que é uma pressão nossa, interna, com a gente mesmo, né? A gente dar conta de tudo. E muitas vezes a gente não consegue, né? É humanamente impossível, né? Tudo bem que a gente dá conta, eu diria que 99%, mas tem 1% aí que... Uma vez ou outra o pratinho cai, né? Não é verdade? É raro. Assim, é raro, raríssimo. A gente passou praticamente uma hora, né? Falando da falta de oportunidade ou de uma oportunidade menor. E a gente basicamente nasceu num berço bom, pelo menos, porque conseguiu ir a uma boa escola, né? Então, assim, por que a gente também não encontra mulheres negras, nem trabalhando praticamente na empresa da gente, nem em cargos mais elevados, que fora tudo isso que a gente falou, elas têm um outro imenso problema de discriminação pela cor, né? Então, assim, precisaria de 3 vezes o que nós falamos para incorporar as mulheres negras nessa nossa conversa, né? Com certeza. Eu queria só comentar uma coisinha em relação à fala de vocês, porque eu acho que, no fundo, elas não são contraditórias, são falas complementares. Porque, assim, uma coisa é a questão da testosterona que a Luísa colocou, que é de se jogar, de ir caçar, de ser o primeiro a falar, esse ímpeto masculino, que definitivamente eu acho que eles têm um pouquinho mais. De uma maneira geral, a gente fica mais na nossa, a gente espera 20 vezes para falar e tal. Agora, quando chega naquele ponto técnico, que você sabe que você está coberta de razão, e você tem todo o embasamento técnico a seu favor, de uma maneira geral, eu tenderia a achar que eles, às vezes, são mais polidos, são mais do networking para falar, não vou colocar esse contraponto aqui que o cara pode ficar, pô, o cara vai jogar futebol comigo amanhã, sei lá onde. Enfim, e a mulher, de uma maneira geral, a gente a gente fala quando tem que ser dito, ainda que vá ser um pouquinho, ainda que vá colocar ali uma contrariedade, né? Quando a gente está na questão do trabalho, da coisa técnica, a gente coloca. Então, muitas vezes, isso acaba colocando a gente numa posição mais dura, mas não que a gente queira ser mais dura, a gente só está colocando o ponto que está ali, né? Não sei, acho que é um pouco a minha visão aí, que eu tendo a concordar com o que vocês duas falaram. Gente, Eu assim, concordo, Cândido.
Eu acho que a gente É. precisa aprender a trabalhar num ambiente, né, sem se estressar tanto. A mulher é muito mais estressada, ela, embora o homem tenha mais força, quando eu falei, a mulher briga mais, a mulher compete mais, ela torna o ambiente, e por isso que, né, Lucia, a gente precisa procurar uns homens para trabalhar lá com a gente, elas tornam o ambiente extremamente competitivo. Então, assim, é importante que a gente realmente veja essa coisa da combinação, né? Porque, a mulher precisa aprender a ser mais objetiva e focada. Eu não sei se, Lucy, se vocês veem isso, mas como mais de 90% do meu time são mulheres, eu vejo a dificuldade que elas têm de serem focadas. A mesma coisa, os homens precisam. Eles precisam dar a vez para o outro, precisam compartilhar. Então, assim, e isso é perfeitamente aprendível, né? Então, todos têm que fazer o grande exercício e usar os dois lados do cérebro, que um lado é mais da criação, da emoção, o outro lado é mais da razão. Então, as pessoas que se destacam, normalmente, elas conseguem fazer esse exercício, que é igual fazer abdominal, dói muito, mas a gente vai ficando uma pessoa que consegue jogar nos dois lados, né? Olha, eu preciso dizer uma coisa, porque eu sei que está chegando no final, mas eu preciso dizer uma coisa. Eu estou quase entrando na tela do computador para pegar uma castanha ali da Adriana. Ai, gente, ela fica mudando o pano de fundo. Eu já estou aqui, meu Deus do céu. Sensacional, também preciso aprender a fazer isso, inclusive. Ainda bem que a Lucy botou os tratamentos estéticos. Imagina. Não, gente, e a Luísa, gente, as coisas da Farmapelle, eu sou cliente de todo mundo aqui. Você vê a pele da Luísa. O bom que a castanha faz bem, né, Dri? O bom que faz bem. A noite é gordura boa, a Farmapelle... É boa. Gente, a Lucy com as maçãs... Gente, não dá. Lucy tem que botar no fundo aí também, para a gente poder falar. Isso aí. Aprendemos, né, Lucy? Na próxima, pode ter certeza, na próxima a gente faz. Foi a primeira coisa que eu falei, preciso de um negócio desse. Adorei conhecer a Dri vocês tá e ouvir um pouco da história de todas vocês. É boa de marketing. Gente, tem que aproveitar as oportunidades, né? Gente, alguém quer fazer mais uma colocação? Acho que a gente está chegando ao fim. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Obrigada por estarem aqui dividindo essas trajetórias super de sucesso e inspiradoras com a gente e debatendo sobre esses temas todos. E, enfim, vou passar a palavra para a Mari e queria saber se, logicamente, vocês querem colocar mais alguma coisa. Acho que eu poderia ficar horas aqui falando, teria mais um monte de coisa para falar, mas não vou ficar ocupando o tempo aqui, não. Muito obrigada, viu, pelo convite. Adorei participar. Só agradecer. A Mari é uma amiga nossa de coração, adoramos, somos apaixonados. A Adri também, amiga, super amiga. Então, é gostoso ter um bate-papo assim com pessoas que a gente conhece e foi um prazer conhecer todas vocês também, que eu não conhecia, né? Luísa, a doutora Flávia, Cândida. A doutora não, gente, pelo amor de Deus. Desculpa. Eu estou me sentindo aqui em casa, batendo um papo com as amigas. Mas é verdade, é muito bom. Eu confesso que no início eu fiquei um pouco preocupada. Eu falei, meu Deus, será que a gente vai falar de coisas muito pessoais? A gente tem que tomar um cuidado, né? E tal, mas não, muito ao contrário. Foi ótimo, está sendo ótimo. Eu estou adorando. A pena que está acabando. Né? Ai, que bom, gente. Horas e horas aqui, né? Então, também quando a gente pensou... Foi muito bom. Gostei isso, imensamente. Então, a mulher é assim também, né? Cada uma aqui tinha uma amiga, mas mulher faz. Amiga da amiga virou amiga do mesmo jeito, né? Então, exato. Eu fiz também e agora foi um bate-papo muito bom, muito bom. Me diverti bastante e é engraçado como cada uma de nós vê alguma coisa de um ponto diferente, mas é sempre a mesma coisa, né? Mas a gente consegue ter um olhar diferente sobre o mesmo problema ou sobre o mesmo assunto. É muito bom. Mas experiência, Bárbara. Gente, obrigada. Eu acho que foi o que você falou, Luísa. A gente podia ficar aqui também horas e é sempre trazer mais provocação, mais perguntas, sair daqui com mais ideias para fazer novas conversas como essa, trazer mais gente e botar o assunto para girar, a energia para girar. Eu sugiro vocês colocarem, já que a gente falou de mulheres negras, eu tenho contatos de mulheres empreendedoras que vocês quiserem trazer numa próxima, não sei qual é o tema.
Com Eu tenho certeza, dúvida. queremos sim. São poucas, mas a gente tem contato. Então, dependendo do tempo que vocês Vamos. quiserem, me avisem que eu convido, tá bom? Vamos É trazer, com só o certeza. começo, gente. É só o começo, né? Com certeza, aí. gente. Olha, muito, muito obrigada. Foi ótimo, um prazer. Obrigada e até a próxima. Obrigada, meninas. E deu delícia de tudo papo. certo, né? O Zoom Obrigada. funcionou bem. Obrigada. Tchau, Beijo. gente. Beijo. Beijo. Boa Tchau, tchau. noite. Beijo. Boa noite.